do nosso programa. Doutora Amanda Bonfim já está aqui. Tudo bem, amor? Bem-vinda. Obrigada pelo convite de novo. Saúde da mulher, doutora Amanda está aqui para falar, assim, gente, de menstruação irregular. Muitas mulheres sofrem com este problema e, às vezes, pode ser tantos fatores que levam a isso, né? Sim, e quantos, né? Na verdade, muitas mulheres acham que às vezes tem o ciclo irregular e nem tentam. Olha aí. Por não saber como é o ciclo normal, o que é normal. Primeiro a gente tem que saber o que é normal para daí dizer O que é irregular não é ou normal. não, né? Então vamos começar por isso. Vamos. O que é ciclo normal para a gente saber se está tudo certo ou não. Vamos lá, a gente tem uma imagem que mostra bem direitinho esse disquinho aí do que representa. Esse disco mostra um ciclo normal, né? De 28 dias, que é o padrão, digamos assim. Uma paciente que toma anticoncepcional, uma mulher que toma anticoncepcional, ela tem um ciclo de 28, porque ela está regrada por um hormônio. Mas a gente também pode considerar normal, Andréa, um ciclo para uma mulher adulta até 35 dias. Então, de 20 até 35 dias é considerado normal. Então, ele pode antecipar um pouquinho, como pode atrasar um pouquinho além de um mês e ser normal. Já para uma menina mais jovem, que está ali nos primeiros 2 anos da menstruação, essa menstruação pode demorar até 42 dias para vir. E também é normal. Ela pode ter um ciclo mais longo porque ela ainda está num processo de amadurecimento do eixo hormonal. Mas então uma mulher entre 25 e 35 dias é considerada regular. Então tem mulheres que, por exemplo, menstruam no final do mês e daí passam o mês todo se menstruar e vai menstruar no outro, né? No começo dela fala, não, mês passado eu não menstruei. Mas é porque foi fevereiro, 28 dias. E às vezes o ciclo dela é de 32, entende? Então ela tem uma impressão de ser irregular. Por isso é importante monitorizar, colocar num calendário, nesses aplicativos, ajudam bastante para se o intervalo entre uma menstruação e outra está sendo respeitado. Vamos a alguns motivos que levam, né, a essa menstruação irregular. O primeiro deles, doutora, a síndrome dos ovários policísticos. Pode ser uma causa? Pode, com certeza. Talvez a principal causa hoje de irregularidade menstrual é a SOP, síndrome dos ovários policísticos. É uma doença que ela tem um fundo metabólico, mexe um pouco com a glicose, com a insulina e vai lá refletir nos hormônios da mulher. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, na verdade ela vai dar ciclos longos ou muitos meses sem menstruar. Tem pacientes que falam assim, eu tenho síndrome de ovário policístico e eu menstruo muito. Não. A paciente que tem reflexo na menstruação da síndrome de ovário policístico, ela vai menstruar pouco e com muitos períodos sem menstruar. É assim que fica a menstruação de quem tem síndrome de ovário policístico. Mais um motivo que pode ocasionar é a tal da tireoide, as disfunções na tireoide. Com certeza. Eu acho que qualquer distúrbio hormonal no nosso corpo leva a acarretar outros problemas. Eu falo que os nossos hormônios são uma engrenagem. Então, um vai ligando o outro. Se eu tenho um problema no hormônio da tireoide, outros hormônios. Se eu tenho um problema no meu cortisol, eu tenho problema com outros hormônios, porque eles regem como uma sinfonia. Se um estiver desregulado, os outros também vão estar. E se eu desregular os hormônios do ovário, ocasionalmente vou ter um desequilíbrio no meu ciclo menstrual também. Olha, algo importantíssimo que pode também desregular a menstruação, gente, é um fator a obesidade e a desnutrição, né? Ou um ou o outro também causa uma menstruação irregular. Isso, com certeza. Hoje a obesidade é uma doença comum, né, na nossa população, cada vez mais crescente, e a gente tem observado o reflexo disso na menstruação. E às vezes a gente fala isso para a mulher não aceita muito. Mas a gordura da mulher, ela produz um hormônio parecido com o hormônio do ovário. Isso faz com que o ovário entenda que aquele hormônio já está circulante e não funcione. Então isso atrapalha tanto o ciclo menstrual como também a fertilidade. Então algumas mulheres vão ter infertilidade, não vão ovular por obesidade. O contrário também é verdadeiro, né? Se essa paciente tem uma baixa massa, aquelas muito magrinhas, inclusive é muito comum extremamente magras, então elas não têm índice de gordura corporal, né, muito baixo, elas não menstruam. Elas passam meses, anos sem menstruar. Uau. Por não terem gordura corporal, porque na verdade o nosso hormônio, Andréa, é uma molécula de gordura. Então precisa-se de gordura para produzir hormônio. Entende? Se você não tem gordura, se você não consome gordura, não tem como produzir. É como se não tivesse tijolo, cimento para casa, né? Então, essas mulheres muito magras ou as gordinhas também podem ter distúrbio, né, da menstruação por causa dessa produção irregular de hormônios. Mais uma questão, claro, né? A gente já falou tanto aqui, a menopausa precoce. A menopausa precoce, o medo das mulheres, né? A menopausa, sim, menopausa é pausar a menstruação. Então, é o período em que a mulher deixa de menstruar. E quando isso acontece antes dos 40 anos, a gente considera uma menopausa precoce. E sim, é uma das causas de
irregularidade menstrual muito cedo, a gente pensa, a mulher está querendo entrar na menopausa, será? É quando a gente vai ver os hormônios dela e perceber que aquilo está se aproximando. Ela pode ser genética, mas ela também pode ser ocasionada por uso de medicação, por algum tratamento que acaba estacionando os ovários e leva à menopausa precoce também. Então ela pode acontecer do nada, digamos assim, mas também pode ser por algum tratamento. Vamos continuar falando da menstruação irregular. Vai participando do nosso programa. Já já perguntas. Doenças do útero, claro. As doenças do útero, elas vão cursar mais com sangramentos aumentados, então ciclos mais curtos e mais menstruação, tá? Quando a mulher está tendo muita menstruação, sangrando demais e muito pertinho uma da outra, a gente já pensa em algum problema lá no útero, que pode ser pólipo, ali dentro daquela cavidade do útero, que é a parte que menstrua, né, o endométrio. Então pode ter pólipo ali dentro, pode ter mioma, pode ter endometriose, adenomiose. Então essas doenças uterinas, elas cursam com mais menstruação ou ciclos mais curtinhos. Nós temos uma imagem que mostra como que é feita essa remoção de algum tipo de doença, doutora, no útero, que hoje é feito por laparoscopia. Isso. Que não é mais aquela incisão, né? É algo super tranquilo, que as mulheres fazem ali na barriga mesmo, né? É isso, a gente chama de cirurgia minimamente invasiva, né? Ótimo. Que é o que você vai invadir menos o organismo da mulher. Então, essas doenças do útero, como eu citei, pólipo, mioma, endometriose, adenomiose, hoje o tratamento delas, na maior parte das vezes, é cirúrgico. E a gente usa da videolaparoscopia mesmo para operar esses pacientes, que é uma cirurgia com pequenos cortinhos, em que você coloca gás na barriga da paciente, consegue afastar as estruturas e operar naquele espaço que é criado pelo gás. Então, a recuperação é mais rápida, é uma cirurgia menos invasiva, né, menos dolorosa no pós-operatório. Cicatrização, né? Mesmo que a paciente tiver uma cicatrização ruim, os cortes são pequenos, né? Então não vai ficar tão perceptível assim. Vamos às participações que estão com a gente, claro, né, gente? Muita gente conosco ao vivo. 3027 9623, menstruação irregular é o assunto aqui. Vamos lá, a primeira que chegou pra gente. Por que nas meninas que menstruam cedo, o fluxo costuma ser maior? É a Wanda Vieira do Parque das Grevilhas. Olha, Wanda, isso não é uma verdade. Na verdade, não tem muito a ver com elas menstruarem cedo. Tem a ver com o período do início mesmo da menstruação. Toda menina, logo que ela menstrua, ela vai passar por 2 anos, de uma menstruação de fluxo muito maior. Porque o organismo está aprendendo aquilo, né? Então, é uma imaturidade dos hormônios dela. O hormônio sinaliza do cérebro, que sinaliza o ovário, que vai provocar a menstruação. Mas esse amadurecimento dessa cascata de produção hormonal, ela leva até 2 anos. Então, é muito comum que nos primeiros anos a menina menstrue bastante. Chega a usar aqueles absorventes noturnos, vaza na cama, suja a roupa na escola, né? Gera um constrangimento. E é importante a consulta precoce no ginecologista para a gente preparar essa menina para isso, entender, mostrar para ela que é normal. Porque quando ela se compara com a mãe ou com a irmã mais velha, ela acha que ela está passando por algo que não é normal e que é esperado para esse período. É importante falar sobre isso, né? Mais uma participação no nosso WhatsApp. Quanto tempo leva para a menstruação ficar regular após parar com o anticoncepcional? Alima Soares, do Jardim Guaporé. É uma boa pergunta, Alima. Isso depende muito, né, do tipo, mas eu acredito que ela esteja falando da pílula. E a pílula leva aí em torno de 3 até 6 meses para que você tenha um ciclo regular após a suspensão. Mas hoje, com as pílulas de baixa dose, a gente tem uma tendência a usar cada vez mais as pílulas de doses menores, a gente vê essa recuperação, essa regularidade do ciclo em no máximo 3 meses. Então eu falo para as mulheres que suspendeu a pílula e já faz 3 meses que você suspendeu e ainda não está regular o teu ciclo, é hora de procurar o ginecologista para descobrir por que ainda não está regular. Se você tem alguma daquelas doenças que a gente falou no começo, né, Andréia? E que podem levar à irregularidade, até porque normalmente o objetivo da mulher quando ela para a pílula é o quê? Engravidar, né? E se ela não tiver um ciclo regular, ela também não vai ovular e não vai alcançar o objetivo dela, que é ser mãe. Muito bom. Continuando com as participações no nosso WhatsApp, vamos lá, deve ser Patrícia, né? Boa tarde. De uns meses pra cá, vem toda semana e em bastante quantidade e com muita dor. Eu tenho 41 anos. Algo de errado aí, doutora? Lembra que aumento de quantidade e ciclos curtos cursam com problemas lá no útero. Então, é bem possível que essa moça tenha alguma doença uterina. Não quer dizer que essa doença seja algo grave, mas é comum, após os 40 anos, uma doença chamada adenomiose, que ela leva mais cólica e mais sangramento. E isso acontece com o envelhecer mesmo. Então, muita mulher acha que quando ela vai entrar na menopausa, ela vai parando e para de menstruar. E normalmente não é assim, né? Ela vem num ciclo regular, ela desregula completamente, depois ela vai parando. Então, esse desregular traz fluxo aumentado, muitas vezes no mês, e fica uma baguncinha. Então, pode ser só um distúrbio pré-menopausa, mas também pode ser a adenomiose, por exemplo, ou endometriose, que essa mulher vem desenvolvendo, porque acima dos 40 a gente já tem uma exposição hormonal maior e pode apresentar essas doenças também.
Doutora Amanda, vamos agradecer a nossa audiência, porque foram inúmeras as participações. Ah, que coisa boa. Que coisa boa, Esse tema, né? Fico muito feliz. Muito obrigada, viu, meninas, pelas participações, pela escolha do nosso programa. Doutora Amanda, claro, está sempre aqui com os temas que fazem parte da nossa vida. Obrigada, doutora. É um prazer. Obrigada pelo convite e até logo. Né? Doutora Amanda.